Outro índice importante é o ponto de equilíbrio. Explica mais ou menos como funciona. Bacana, isso é bem importante, porque o empresário que não cuida, por exemplo, de saber em que momento do mês ele atingiu o ponto de equilíbrio financeiro e econômico, né, do seu negócio, pode estar tendo um prejuízo. Está pagando para trabalhar durante 22 dias no mês e deixa 4, 5 dias para ter o seu lucro. Vou dar um exemplo para você. Então, um negócio que ele abre de segunda a sexta-feira, ou aos sábados, por exemplo, um comércio, tá? Ele não trabalha 30 dias no mês, ele trabalha lá 26 dias. Se for um prestador de serviço que trabalha de segunda a sexta-feira, são 22 dias. Se você demora 20 dias, por exemplo, um prestador de serviço demora 20 dias para atingir um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? O seu faturamento para pagar as despesas fixas, ou até mesmo custo variável, se você demora 20 dias para isso, seu negócio não está indo bem. Então, assim, o correto é você trabalhar menos para ter mais lucratividade. Como é que você entende isso? Você tem suas despesas, seus custos variáveis, você tem os seus custos fixos. No final do mês, você tem lá a sua receita. Se você divide, se você da sua receita tira os seus custos fixos e variáveis, a sua margem que te sobra, se você tem uma conta, uma regra para fazer, que é simples, se você enxerga que aquele valor que te sobrou pelos dias em que você trabalhou não é o razoável para o teu negócio, você está pagando para trabalhar. Eu vou só para explicar um pouquinho melhor o que é o ponto de equilíbrio, eu vou tentar dar um exemplo. Você me fala se está correto. Ok. Um empresário, ele somou tudo que ele tem que pagar no mês e falou que ele tem que pagar, deu essa conta que ele tem que pagar 100 mil reais no mês. Então, todo o recebimento dele, ele vai anotando lá. Ele conseguiu juntar esses 100 mil de recebimento no dia 20 de trabalho, não é corrido, né? Dias úteis. Dias úteis. Ele conseguiu juntar 100 mil reais no 20º dia de útil de trabalho dele. Significa que se o mês tem 22 dias úteis, ele só tem 2 dias agora para ganhar dinheiro, para ele lucrar. Então, o ponto de equilíbrio dele vai ser o dia 20. Isso é muito ruim. Então, assim, o ideal é que, se ele tem 100 mil para poder pagar naquele mês, o ponto de equilíbrio dele seja o dia 5, o dia 10, seria o máximo. Significa que ele trabalhando 10 dias úteis, ele já pagou as contas e daí para frente é só lucrar, certo? É isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. Se ele fechar o fluxo de caixa no final do mês positivo, já é um sinal que a empresa dele está sobrevivendo, está indo bem. Isso. Certo? O fluxo de caixa é tudo que você gasta e tudo que você recebe. Se essa conta der positiva, no final do mês você fechou com um fluxo de caixa positivo. Significa que mais entrou na sua empresa do que gastou, certo? Certíssimo. Então, primeira coisa que ele precisa saber é se isso está positivo. Só tem um detalhe nisso. Tem que tomar um cuidado, gente, que é o seguinte, ó. Por exemplo, digamos que o mês ele tem 30 dias, só que as despesas pulam de um mês para o outro. Então, tem que ter na cabeça um conceito de competência. Por exemplo, o aluguel, por mais que você pague ele em junho, né, tem despesas que você pula de um mês para o outro. A receita nem sempre, tudo que você vende no mês entra naquele mês, entra no outro. Então, às vezes você pode até fechar negativo ou positivo, mas nem sempre as receitas daquela competência daquele mês são, digamos, paralelas das despesas daquele mês. Então, se você conseguir controlar as vendas efetivas no mês de junho, independente de receber em julho, por exemplo, e as despesas que ocorrem precisam ser pagas em junho, se você faz essa diferença um pelo outro e ali você enxerga pela competência do mês a sua lucratividade ou o seu prejuízo, é o melhor. Por quê? Senão você pode entrar numa como que eu posso dizer assim? Fugiu a palavra, mas você entra numa confusão em que num mês entra dinheiro no outro sai, entra dinheiro no outro sai, e o saldo sendo positivo ou negativo, você pode estar achando que está dando lucro ou prejuízo. Entendi. Mas ele pode fazer essa análise, então, trimestralmente, por exemplo. Ele pode fazer uma análise durante 3 meses, que já vai dar uma abertura maior de média para ele saber. Durante 3 meses, ele ficou com os 3 meses positivos, é um sinal legal para ele. Que nem a gente falou da planilha Excel. Na planilha Excel, você colocaria a data do pagamento, por exemplo, que nem hoje, dia 17. Só que
além dessa data, você coloca uma coluna e diz a competência. Então, por exemplo, se você recebeu esse valor hoje, esse valor foi referente a uma venda desse mês ou do mês anterior? Se foi do mês anterior, põe a referência de maio, de junho. Junho, maio. E você tendo uma coluna de referência, que é o que eu estou dizendo de competência, você consegue por ali já analisar dentro do mês. Todas as receitas que eu tive esse mês foram provenientes de vendas desse mês e as despesas a mesma coisa? Porque você pode estar pagando despesa atrasada nesse mês ou antecipar a despesa do mês que vem agora, caso tenha dinheiro. Então, se você, no seu controle do relatório, tiver a possibilidade de enxergar por competência a despesa e a receita, dentro do próprio mês você consegue enxergar. Essa questão dos 3 meses, é legal você ter 3 meses para fazer uma avaliação de média, por exemplo. O quanto você vendeu em cada um dos meses e as despesas que você teve. Porque despesa fixa praticamente quase todo mês é igual. Beleza. As variáveis vai depender da produção, né? Tá Ou bom. então dos serviços que estão sendo executados. Beleza. E aí, amigo empreendedor, gostou desse corte? Olha só, você cuida do seu produto, cuida da sua empresa, vamos cuidar do financeiro da sua empresa, que é muito importante também. Aqui, ó, tem um episódio completo, é só 1 hora, vale muito a pena. Aqui, ó, tem o botão para se inscrever. Se inscreve, dá essa moral, vem comigo, vai ser top.